observando. E o que Deus ele espera. Minha força vem do Senhor. Minha força vem do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Diga glória a Deus. Pastor, toda hora você pede para dizer glória a Deus. Sim, porque todas as vezes que você dá glória a Deus, você está engrandecendo a Deus. E por você engrandecer a Deus, você está caminhando para ter uma comunhão com Ele, uma amizade com Ele. Amém, igreja? Amém. Porque é adorando, é glorificando, exaltando ao Senhor que passamos a fazer parte da sua família, do seu corpo. Amém, igreja? Amém. Diga glória a Deus. Amém. É por isso que toda hora você dá glória a Deus. É bênção, né? Amém. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, capítulo 16. No versículo, se você abrir a sua Bíblia, vou começar lá de trás. No Velho Testamento, você vai começar a enxergar que tudo que os profetas, eles pediam a Deus, Deus fazia. Tudo que os profetas pediam a Deus, Deus fazia. Por quê? Porque Deus fazia. E Deus falava com os profetas. Mas por quê? Porque os profetas, eles negavam a si próprios. Amém? Amém. Eles deixavam de viver as suas próprias vontades, os seus desejos, para viverem as vontades e os desejos de quem? De Deus. Amém? Ou seja, os profetas, eles tinham comunhão com quem? Com Deus. Os profetas, eles tinham amizade com quem? Com Deus. Então, quando eles necessitavam de alguma coisa e pedia a Deus, Deus ia lá e fazia. Amém? Amém. Se você for olhar a vida de Isaías, muitos milagres aconteceu através dele. Se você for olhar a vida de Eliseu, você vai ver que muitos milagres aconteceram na vida dele. Se você for olhar para a vida de Samuel, Samuel, era aquele que ungia os reis de Israel. Amém? Amém. Teve a responsabilidade. Imagine só, você ter a responsabilidade de erguer um rei, de falar: a partir de hoje é você que vai mandar nesta nação. Isso só com a autoridade de quem? De Deus. Mas porque eles tinham comunhão com quem? Com Deus. E hoje, pastor, será que é diferente? Deus não ouve a gente? Sim, Ele ouve. Ele pode ouvir da mesma forma. Ele pode fazer milagres da mesma forma, como tem feito na nossa vida e como tem feito aqui na casa de Deus. Mas para isso necessita que eu e você tenha comunhão com quem? Com Deus. Afinidade. Amém, igreja? Amizade. Seja amigo de quem? De Deus. Porque quando você é amigo de Deus, aquilo que você precisa e necessita, Ele faz na sua vida. Diga glória a Deus. Você está entendendo, sim ou não? E Jesus um dia, Ele ensinou que se a gente quiser ter uma vida diferente, nós tínhamos que negar a si próprio. Nós tínhamos que abandonar a nossa vida
para viver a vida que Ele quer que você viva, que Ele quer que eu viva. Amém? Amém. Para seguir os passos que Ele quer que eu siga, que você siga, que é os passos de quem? Dele. Amém? Amém. Você está entendendo, senhor? E uma certa vez aconteceu com um profeta Eliseu, que por ele ter dito para o rei de Israel que o seu inimigo estava tramando contra ele no seu quarto, imagine só, o rei da Síria estava no seu quarto tramando contra o rei de Israel para poder matar o rei de Israel, e Deus falou com Eliseu, amém? Para poder falar com o rei de Israel, para não ir pelaquela estrada, pelaquele caminho, porque o rei da Síria tinha preparado uma armadilha para ele. Mas por que Deus falou com Eliseu e não falou com o rei de Israel? Porque Eliseu tinha comunhão com quem? Com Deus. Amém, igreja? Eliseu tinha comunhão com Deus. Então o rei da Síria, ele ficou irado e perguntou para os seus soldados, aqueles que faziam parte do seu palácio: quem de dentro de nós está avisando ao rei das nossas armadilhas, do que estamos fazendo? Alguém falou para ele: ó rei, existe um homem de Deus lá com eles, o Eliseu, ele está em tal cidade. O rei se irou, ele falou: vou matar esse homem. Porque o rei quis matar Eliseu? Porque sabia que Eliseu tinha comunhão com quem? Com Deus. Deus tinha falado para Eliseu que o rei pensou, armou, sabe, dentro do seu quarto sozinho. Deus foi lá e falou com Eliseu. O rei se irou e mandou matar Eliseu. E quando chegou na cidade em que Eliseu estava, ele enviou um monte de exército para cercar a cidade. E ali o homem de Deus, Eliseu, estava dormindo junto com o seu servo. E quando eles acordaram, o servo falou, olhou, quando saiu, ele olhou e viu um monte de exército que vinha para matar Eliseu. Então ele acordou Eliseu e disse: ah, meu senhor, olha para aquilo, um exército enorme veio para nos destruir. Agora, o que iremos fazer? Eliseu disse: não temas, porque mais é o que está conosco do que o que está com ele. Por que Eliseu falou isso? Porque ele tinha comunhão com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, você tem certeza do que Ele é capaz de fazer por você. Amém? Amém. E Deus, Ele é tão maravilhoso que quando você tem amizade com Ele, você nem precisa pedir a Ele. Ele faz por você. E nesse dia, Eliseu pediu a Deus para que abrisse os olhos do seu servo. Ele disse: ah, Senhor, abre os olhos dele para que ele enxergue. Sabe por que Eliseu pediu isso a Deus? Porque o servo não estava enxergando o que Eliseu enxergava. A Bíblia diz que Eliseu orou e pediu a Deus para que abrisse os olhos do servo, para que ele enxergasse o exército de anjos, os carros, exército de fogo de Deus que tinha ao redor do exército do inimigo. Amém, igreja? Estava protegendo quem? Eliseu. Porque Eliseu tinha comunhão com Deus. Eliseu não se perturbou. Eliseu não atemorizou o seu coração. Não, ele apenas pediu a Deus para que abrisse os olhos do servo e mostrasse para ele. Mostra para ele, Pai, porque ele não sabe quem é o Senhor, ele não tem comunhão com o Senhor, não.
E o servo viu. Quando ele olhou, ele viu tanto de anjo ao redor dele, de Eliseu, que estava protegendo eles. Amém, Deus. Isso aconteceu porque Eliseu tinha comunhão com Deus. Eliseu negava a si próprio. Eliseu não tinha mágoa, não tinha ódio. É tanto que nessa passagem que fala lá, em Oséias, segunda Reis, essa passagem diz que Eliseu pediu a Deus para que cegasse o exército da Síria. E o exército ficou cego e não enxergou quem? Eliseu. Então ele pegou esse exército e levou até o rei de Israel. E quando chegou lá, o primeiro pensamento do rei foi o quê? Vamos matar eles. Veja como é a pessoa que tem comunhão com Deus. Eliseu disse: não, você não vai matar ninguém. Dá o de beber e de comer para eles, que eu mando eles embora. Mas como? É isso aí. Porque quando você tem comunhão com Deus, você não tem mágoa, você não tem ódio, você não quer o mal, você quer o bem, você quer ajudar, você quer cuidar. Amém, igreja? A comunhão com Deus, ela mostra através das tuas atitudes. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Você está entendendo, sim ou não? Então, quando você tem a comunhão com Deus, quando você nega a si próprio e passa a fazer a vontade de Deus, Ele age na sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas quando você não tem comunhão com Deus, lembra do jovem rico? Jesus disse: vende tudo que tu tens. Foi ou não foi? E dá para os pobres. Ele virou as costas e foi? Ele foi embora. Ele não negou a si próprio, porque ele tinha olho grande na riqueza. Ele era apegado à sua riqueza, aos bens materiais. Você está entendendo, senhor? Ele não negou a si próprio. Judas não negou a si próprio no momento em que ele traiu a quem? A Jesus. Então, quando a pessoa ela não nega a si própria, ela perde a comunhão com Deus e também perde a sua salvação. Foi o que aconteceu com Judas. Amém, Cristo? Amém. E se você quer ter uma comunhão com Deus, eu te ensino. Primeiro, leia a palavra de Deus e a pratique. Leia a palavra e pratique. É o primeiro passo. O primeiro passo. Amém? Amém. Segundo passo, ore sem cessar. Mas pastor, não tem como eu orar sem cessar. Tem. Não precisa você abrir a boca para estar orando a todo momento. A sua mente fala com quem? Com Deus. Você pode orar aqui na sua mente. Amém, igreja? Negue a si próprio. Negue a si próprio. E prossiga na sua caminhada em querer conhecer a Deus. Você vai ver que irá existir entre você e Deus um elo, uma aliança. Vocês estarão ligados a Deus. E tudo aquilo que você precisar, necessitar, Deus irá fazer na sua vida. Você está entendendo, Senhor? Então Jesus, ele nos mostra em Mateus capítulo 16, no versículo 24, que para você ser diferente, é necessário você negar a si próprio.
E a Bíblia diz: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e o quê? E me siga. Porque Jesus fala: tome a sua cruz e me siga. Por que Jesus ele carregou a cruz? Por quê? Nossos pecados. Ele matou a carne. Jesus estava matando a carne, fazendo a vontade de quem? Do Pai. Estava negando a si próprio, fazendo a vontade de Deus. Então ele dá um exemplo, ele que foi o próprio exemplo, ele fala: ó, também pegue a sua cruz e me siga. Pastor, como que eu vou seguir a Jesus fazendo as mesmas coisas, tomando as mesmas atitudes que Jesus tomava? Você terá uma comunhão com quem? Com Deus. E Ele irá abençoar a sua vida. Ele diz, Jesus ele fala: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, achará. Ou seja, que para você ganhar, Jesus está falando que para você ganhar, você tem que perder alguma coisa, você tem que negar a si próprio, se desapegar aos desejos, às suas vontades, e se apegar à vontade de quem? De Deus. Amém, igreja? Você terá uma comunhão com Deus a ponto de aquilo que você precisar nem pedir, Ele fazer na sua vida. Amém, igreja? Ele diz, continuando: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Que obra é essa, pastor? A obra de você negar a si próprio, obedecer os mandamentos do Senhor, os estatutos do Senhor, amar ao seu próximo como a si mesmo, andar nos passos de Jesus. Você terá uma comunhão com Deus, e aquilo que você necessitar, Ele realizará na sua vida. Amém? Ele diz, continuando: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Diga agora. Ou seja, Jesus está falando que quando você nega a si próprio para fazer as suas vontades, você passa a ter uma vida, sabe, uma vida maravilhosa. Você passa a ter paz, você passa a ter alegria, você passa a ter prosperidade. Amém, igreja? Essa semana eu fui numa loja ali, rapidinho, e um rapaz falou assim: o pastor, o senhor é sempre alegre assim, o que o senhor faz para ser alegre assim a todo tempo? Toda vez que o senhor chega aqui é sorrindo, conversando com ele. Eu tenho Jesus. Mas é negar a si próprio, meu filho. Eu faço as vontades de quem? De Deus.
Por que ele pergunta? Porque ele está enxergando em mim o que? Alegria. Amém? E essa alegria vem de quê, pastor? Da minha comunhão com quem? Com Deus. Então, se você quiser ter uma vida diferente, é necessário você ter uma comunhão com quem? Com Deus. A vida dos profetas era diferente da vida das outras pessoas. Amém? Porque eles negavam a si próprio. Imagine você em um monte, e na parte de baixo do monte, no pé do monte, 450 homens para lhe matar. E com apenas um pedido, Deus livrar você desses 450 homens. Você tem que ter uma grande comunhão com quem? Elias. Amém? Orou, e aqueles homens, ele pedia a Deus e aqueles homens eram destruídos. Amém? Ele pediu a Deus para que caísse fogo do céu, e o fogo caiu. Você sabe o que é isso? É ter muita comunhão com quem? Com Deus. Tem que ter muita comunhão com Deus. Muita comunhão. Isso só acontece se você realmente abandonar o seu querer, as suas vontades, e realizar as vontades de quem? De Deus. Você está entendendo, Senhor? E é assim que Jesus quer que a gente viva, negando a si próprio e servindo a quem? A Ele, carregando a nossa cruz. Diga a glória a Deus. Então, se você quer que Deus realize na sua vida feitos maravilhosos, milagres, salvação, é necessário que você tenha comunhão com quem? Com Deus. Pastor, o que eu preciso fazer para que isso se realize na minha vida? Leia a palavra e pratique. Ore sem cessar. Negue a si próprio. Amém? E prossiga na caminhada em querer conhecer a quem? A Deus. Você vai ver feitos maravilhosos na sua vida. Amém. Glória a Deus. Você entendeu, sim ou não? Você não irá depender de homem nenhum. E quando eu digo homem, eu estou falando de ser humano. Amém? Envolve, quando a Bíblia fala em homem, está envolvendo homem e mulher. Amém? Amém? Então, busque ter uma comunhão com Deus, e você verá o quanto Ele realizará maravilhas na sua vida. Diga glória a Deus. Amém, igreja? Pastor, o meu sonho é casar com um homem abençoado. Você tem que negar a si próprio. Pastor, o meu sonho é casar com uma mulher abençoada. Você tem que negar a si próprio. O meu sonho é fazer a minha casa. Você tem que negar a si próprio. A casa não é tua, é de Deus. Tem que se desapegar. Sabe o que é se desapegar? Quando você se desapega às coisas, Deus lhe dá as coisas. Mas quando você está apegado às coisas, Deus não lhe dá, porque Ele sabe que se você estiver apegado, você não vai adorar Ele, você vai adorar quem? O bem material. Mas entendeu? Então Deus ele é maravilhoso. Não tem palavras para descrever Deus. Não existe. O homem até tenta, mas não tem. Imagine você ter comunhão com Deus. Por que você acha que Daniel não teve nem um arranhão na cova dos leões?
Porque ele tinha comunhão com quem? Com Deus. Por que você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego, pastor, o senhor só fala desses homens? É porque para mim é um dos mais fortes que tem. Você sabe o que é ser jogado em uma fornalha de fogo? A missionária quebra o dedo com um ferro de passar a roupa e já sai gritando. Oh, meu Deus. Imagina só. Imagina. Tá ali batendo martelo, batendo no dedo da minha menina. Oh, meu dedo. Eu falei, pronto, vai morrer. Imagine ser jogado numa fornalha, meu querido. Mas eles não se queimaram porque tinha comunhão com quem? Eu quero que você entenda isso. Se você quer que Deus realize maravilhas na sua vida, busque ter comunhão com Ele. Amém, igreja? Diga a glória a Deus. Você entendeu, sim ou não? Então fique de pé em nome de Jesus.